Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 14 de março de 2014. Tá começando direto do Projac, que você tá vendo aqui nosso estúdio de novo, longe da sala dos ecos. Mais um Saideira. Aqui à minha esquerda, Renan Júnior. Tudo bem, Renan? Tudo bem, principalmente agora que perdoaram a gente, né? Não podemos voltar pro estúdio. Reintegração de posse. Ricardo Alexandre Garcia, tudo bem? Desculpa, Ricardo Garcia, não pode falar tudo. Alexandre, fica parecendo, né? Alexandre Garcia lembra o outro que usa barba, inclusive. Eu né? tive um irmão chamado Alexandre. 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 Ricardo Garcia, como é que você tá? Tudo jóia, né? E depois de um recesso prolongado aí pós-carnaval, né? Saideira. Isso aí foi efeito do. O Renan pulou demais no carnaval. Rolou, como ele disse, né? Rolou demais no carnaval. Mas Eu comi muito churrasco, deu nisso. Deu nisso. E olha, a gente ficou tanto tempo longe que tem uma porção de assunto. Olha o tamanho da nossa pauta aqui, rapaz. Muita coisa pra comentar. Uma porção gordinho já penso que lembra Peritivo. Né? Vamos começar fazendo alguns destaques de assuntos importantes que ocorreram na semana. O primeiro deles é um avião sumido, cara. Você viu essa história aí? Viu, Renan? Um avião sumiu na Malásia. E o que espanta é o seguinte, eu estava até comentando com a minha esposa, como é que com a tecnologia que a gente tem hoje, né, isso é possível. A gente vê como é frágil a tecnologia, né? Ou seja, um avião daquele tamanho, um Boeing, né, sumir, tipo, ninguém tem notícia. Parece que agora teve um satélite chinês que fotografou alguns destroços grandes, de cerca de 17, 20 metros, no sul do Mar da China ali, que parece um indicativo do avião, mas é o que eles têm até então. E tem data para terminar a busca. Não, já foi né? já falou que não é. Pode ser o da Varig, né? Pode ser o da Varig que está sumido já. Tem data para terminar a investigação e a gente vai ficar aí, talvez, sem saber o que aconteceu com o avião. Né? Na verdade, é um dos maiores desencontros de informação, né, sobre o que está acontecendo de fato. Inclusive, uma das notícias veiculadas, eu não lembro agora qual é o órgão que comentou, mas é o seguinte, que não é o momento de revelar todos os diálogos, né, que os militares captaram para a sociedade civil. Então, em função disso, também não dá para saber exatamente o que está acontecendo. Né? Existe uma colaboração exterior aqui, o Paulão está acompanhando a gente, e ele falou o seguinte, isso pode ser uma conspiração Illuminati. Uma conspiração Illuminati? Isso bom. Do Código da Vinci, né? Eu acho que sim. Pô, eu não sei, cara. Não dá sem informação completa. Não dá informação. Nossa mas é uma coisa pecando, muito. O Código da Vinci, o Paulão dá 30 para confirmar essa informação. Olha, mas falando em Código da Vinci e Illuminati, não tô falando que tem alguma coisa a ver, mas tem um ano já de aniversário do nosso chefe no poder. Aí, ó, Papa Francisco, o Chico. Papa Chico. Que substituiu o Bento, Chico Bento, né? Lembrou? É verdade. O Chico Bento. O Chico tá aí um ano já. Tá fazendo algumas declarações polêmicas, até xingando, rapaz, falou um palavrão na hora que ele foi fazer como é que é uma bênção? Você viu esse troço aí? Foi falar, eu não posso falar o palavrão, mas ele foi falar alguma coisa. Mas eu acho que mudou bastante, eu acho que nesse um ano teve uma humanização bem importante, eu acho que ele trouxe o diálogo, né? Não, o diálogo, ele é uma pessoa muito acessível, né, ao que se esperava, ou seja, alguém que está predisposto a unir as pessoas, né, eu acho que isso é muito bacana, essa postura que ele está tendo, eu acho que para o momento que a gente vive hoje, né, de globalização, de tantos conflitos espalhados pelo planeta aí, eu acho que é muito importante ter esse tipo de pensamento. É verdade. E você sabe que, não sei se você viu também, né, vocês viram que ele saiu uma pesquisa, né, desse um ano de pontificado, né, desse um ano, ele superou a popularidade do Papa João Paulo II, em um ano. Rapaz. E o detalhe, ele é argentino, não podemos escolher. E ele é argentino. Ele é argentino. Acho que é o primeiro argentino humilde que eu tenho notícia na minha vida, é o Papa Francisco. Vai tomar um processo, cara. Olha, mas a gente está falando aqui de processo, falando de conflito, Renan lembrou bem de conflito, a coisa tá feia lá na Rússia e na Ucrânia, né, Ricardo? Na Rússia e na Ucrânia. Você viu esse troço aí? Até o presidente agora da Ucrânia falou, a gente está percebendo movimentação de tropas na fronteira com a Crimeia e é possível que a Rússia invada a Ucrânia para tomar conta da Crimeia. Mas também, Renan, lá é um porto comercial, é um porto estratégico militar. A coisa ali, se acontecer, vai pro esquiado. Pois é. E assim, eu desconcentrei um pouco porque é o seguinte, esquecemos de desafrouxar, né, das gravatas. É verdade, cara. Pronto. É verdade. É porque a gente já desafrouxou muito no carnaval, aí demais, a gente ficou agora. Então, mas eu vou falar uma coisa assim também. Será que os caras estão querendo reconstituir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? É possível, hein? Né? A Crimeia já teve em outros embates anteriores, é uma região que já teve dominação e tal, então quer dizer, pode realmente representar aí uma demonstração de um poderio militar que hoje é muito menor do que foi na época
né, da União Soviética, Na Guerra Fria. mas que pode alterar aquele panorama do leste europeu ali. Agora, um desafio que eu faço é o seguinte: você vê que constantemente estão mostrando aqueles cartazes, as imagens da população lá, né, fazendo os protestos. Rapaz, quem consegue ler aquele trem lá? Rapaz, eu pensei que você ia falar outro tipo de desafio. Não, é porque vocês lembram que teve uma ativista brasileira dos direitos ambientais que foi presa na Rússia. Na Rússia, é verdade. Isso, e ela fez agora um ensaio teste para Playboy, vocês viram isso aí? Isso daí. É um ensaio teste, ela saiu de biquíni e ela falou assim, olha, se os leitores aprovarem, no Ela próximo vai posar eu nua. vou como eu vi ao mundo. Posar nua. Eu não sei se é uma coisa boa ou não, cara. Olha, nós temos que falar outra Se não, coisa. manda ela pra Crimeia de novo, né? Vai pra Crimeia. Falar, é lógico que ela não chega perto dos pés de uma pessoa que eu admiro muito e que ela está nessa semana com uma crise danada, né, Renan? É verdade. A Graça Foster. Graça Foster. Rapaz, o pessoal tá investigando a Petrobras. O pessoal, você imagina, ela podia fazer um site, um ensaio teste. Enfim, Não, o legal é que independente do que aconteça, ele é sempre uma graça, né? sempre uma graça. Pelo Muito menos bem. isso, né? O que não é uma graça, e ontem foi uma data triste, né? Dia 13 de março, ontem morreu o marido da Dona Benta, Renan. Você já assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sim, Você lembra da Dona Benta, nessa Claro. versão mais recente? Paulo Goulart, morreu. Paulo Goulart, um ator muito importante de teatro brasileiro, né? É. Um dos caras aí mais engajados, inclusive também politicamente no Brasil, numa série de movimentos. 81 anos, hein? Pois é. Câncer Né? no pulmão. É feio. Essa doença é triste. 60 anos de casado, rapaz. 60, imagina. Nossa, E mas que, pra Dona inclusive, Benta. 60 anos fazia de casado. locução também, né? Fez Fazia, alguns comerciais fazia. que ficaram épicos na voz de Paulo Goulart. Ele que é Fazia aquele dos locução. colchões lá? Colchões, não sei o que lá, não era? A família dele? Era ele, a filha dele? Isso, eles Tinha chegaram a dos fazer colchão- comercial em família. Comercial de colchão. Teve aquele do Itaú, né, que nasce a criança, que o pai vai falando, esse sujeito vai tomar minha esposa, e eu vou ser louco por ele, sim, que é sim. um comercial épico também, narrado pelo Paulo Goulart. Legal. Agora, você vê, esses caras aí, Paulo Goulart, ele passa a noção de família. Eu vejo o Paulo Goulart, vejo a esposa dele, como é que chama mesmo ela? Anicete Bruno. Anicete Dona Bruno, a Dona Benta. E a gente vê que a família é importante. Então, os valores que a gente precisa resgatar. É verdade. Por exemplo, você viu esse crime, Ricardo? Pois Que teve que o rapaz, o Renan, você viu, Paulo, o menino, 17 anos de idade, algumas horas antes de fazer 18 anos de idade, ele chamou a namoradinha dele, que tinha 14 anos de idade, Um absurdo. e daí ele falou o seguinte, você tá me traindo, não sei o que lá e tal. Não tô te traindo, mas tá. Pegou, matou ela, mas detalhe, filmou matando ela, com um tiro no rosto, tirou foto e compartilhou nas redes sociais, com a certeza da impunidade. Não, e isso porque a percepção de valor, né? Qual o valor da vida humana, qual o valor que as pessoas, né, dão a isso. Tem uma geração muito preocupante nesse sentido, né? Isso A já- banalização da violência. Da violência. Isso Já nós já falamos tivemos, disso. exatamente, nós temos alguns filmes, inclusive, que tratam de temas como esse. Nós temos um filme chamado 15 Minutos, eu não sei se vocês se lembram, foi qual que é? é um filme, se eu não me engano, com o Robert De Niro, né, que tinham bandidos que assassinavam as pessoas, eram dois bandidos, e eles filmavam as pessoas Olha só. morrendo, quer dizer, faziam tipo aquele câmera nervosa, tipo era o aqui agora, assim e tal. Tétrico, cara, é bizarro isso aí. Justamente. Mas aí a gente começa a entender, né? Não são só as pessoas normais e ajustadas que usam as redes sociais, né? É, questão dos valores mesmo. E a Como a mente gente humana, tem né, aí doidura. pedofilia, um monte de outras coisas rolando na internet também. É verdade. Olha, vale a pena a gente, falando de um assunto para outro aqui, nós somos de Campo Grande, capital sul-mato-grossense, uma das cidades mais importantes do universo, e a gente não pode deixar de registrar. A gente não comenta política, né? Mas a gente tem que registrar a cassação do nosso agora ex-prefeito, né? Perfeito. Né, Até que Ricardo? alguma liminar ou devolva o cargo ou não, né? A coisa tá Foster e não é só pra graça, né? É, Exatamente. é verdade. Perfeita É verdade. análise. Mas Essa análise aconteceu perfeita. isso daí, então só para registrar mesmo, hein? É importante também a gente falar, vai um pouco no campo da política, mas vamos falar mais da economia, que é o seguinte, custo Brasil. Essa semana, Renan, você deve ter observado ali que a gente tá chovendo pouco, em Campo Grande tá chovendo bastante, mas não tá chovendo nos reservatórios. E a gente, Ricardo, tem aqui uma energia elétrica baseada em hidroeletricidade. Hidroeletricidade. O que o governo tem feito? Ano passado o governo ligou várias termoelétricas e gastou com isso aí 9 bilhões de reais, né? Pagando para as distribuidoras. E esse ano previsto entre 13 e 15 bilhões. Aí olha só, mais alguns negócios que eu vou pedir para vocês comentarem. Saiu um estudo mostrando de imóveis, automóveis, o preço que a gente está pagando, chamaram atenção para as diárias na Copa do Mundo em São Paulo e Rio de Janeiro. 200% na média o aumento das diárias na época da Copa do Mundo. Muito mais alto do que esse. Tem Aí, mais como alto aquele que caso isso. de Cuiabá que a gente já Sim. citou, de
né, 10 vezes o valor da diária comum. Exatamente. Durante a Copa. E para fechar aqui, olha aqui, ó, o Jack Johnson, que vai fazer alguns shows durante março aqui no Brasil, está reclamando do preço, está cobrando até R$400 no Rio de Janeiro, até R$300 em Florianópolis. É um absurdo isso aí, né Renan? Pois é, a gente está vendo subir muito o custo, né? A gente vê que tem uma parte da população que com essa estabilidade econômica que a gente tem atingido nesses últimos anos aí, tem trazido a felicidade para muita gente, tem aumentado o consumo, mas também a gente tem visto coisas exorbitantes. E o que mais nos preocupa, principalmente nesse caso da energia aí, é que nós estamos com níveis em reservatórios similares aos que a gente teve em 2001 na época do apagão, e até agora ninguém fala em racionamento, ninguém fala em campanha. Será que é por conta da Copa? Os caras estão com medo de falar que tem uma crise, né, e que pode faltar energia aqui daqui a 3 meses, enfim. Porque vai vir mais gente para cá, com certeza vai se consumir mais energia, principalmente nessas regiões, né, como São Paulo, Rio, que vão concentrar o maior número de jogos, então tá preocupante. Você acha que isso aí é problema de São Pedro, cara? Então, eu tava pensando aqui sobre isso. Eu acho que São Pedro tá meio ruim de mira, né? Tá errando os lagos, as hidrelétricas aí, né? Tá feia a situação, hein, cara? Tá Foster, né? Porque São Pedro... Não, rapaz, já é confundido São Pedro com São Paulo, né? Falando São Pedro com São Paulo... São Pedro que faz a chuva. São Paulo é aquele time de várzea que a gente não pode nomear também. Tem razão. São Pedro... Às vezes São Pedro fechou as portas lá também, né? Sei lá o que aconteceu, mas enfim, é preocupante, né, rapaz? E como diz, né? No norte do país tá tendo enchente, alagamentos e tudo mais, né? Então, se tanta gente lá sobrando um lugar... O Acre tá isolado, né? O Acre tá isolado, tá com acesso isolado, a única BR que tem lá tá isolado. Sabe o que tá acontecendo? GPS de São Pedro é aquele GPS com isso que eu ia falar. É o do... Como é que é o São Pedro tá sem conexão de internet, tinha que atualizar o mapa do GPS dele, porque lá em São Paulo o que aconteceu? Choveu na cidade toda, menos na represa onde tinha que chover, quer dizer. O GPS dele tá meio fora do prumo. Vai falando mal de São Pedro, você vê, o GPS, o raio vai te acertar certinho o GPS. Vou afastar aqui, cara. Calma aí, cara. Mas, ó, Renan, eu tinha que falar uma coisa pra você aqui, cara. Nós estamos num programa cada vez mais internacional, sabia? Temos mais audiência internacional? Temos. Olha só, o Rafael Alves, Ricardo, aluno nosso da administração, que está morando na Itália, ex-aluno nosso, está morando... Você é várzea, né? Não, é verdade. O cara está morando na Itália e ele falou assim... Podia ser aluno do EAD, pô. Podia. Ele falou assim... fazer prova. Mas então, tá na Itália, tá no berço do nosso Papa. Tá no Papa, tá por aí. lá, isso. Enfim, o cara falou o seguinte, ó, comenta aí que vocês estão falando que no Brasil tá tudo caro, mas aqui na Itália a coisa também tá cara. Ele tá falando lá que tem excelentes escolas, excelentes estradas, excelentes carros, etc. Mas tá tudo muito caro. A Itália, desde a crise europeia, tem sido um dos países mais caros da Europa. Realmente, isso tem sido tem algum carro noticiado. Excelentes carros da Itália, lá tem Fiat. Mas tem Ferrari, tem Maserati, né? Verdade, tudo é uma questão de olhar. É isso aí. Olha, vamos mandar um abraço aqui pra gente fechar. Elvis Martins, que está no Chile, ex-aluno nosso. Aliás, aluno nosso ainda, né? Porque ele está só no intercâmbio. Ele está no intercâmbio, ele volta daqui um semestre. O Rafael Alves, que está na Itália, o Fernando Tortós, que aqui no CDB, está na Inglaterra, manda algumas notícias pra gente. Ó, o chefe aqui, vamos falar do outro chefe, né? Do Jefferson, viu a gente durante a semana. Falou, vocês não fizeram nada no carnaval. Abraço pro Jefferson. Abraço, melhor dizendo, um abraço para a legião do pessoal do primeiro semestre ADM, que está nos acompanhando, né, Ricardo? A galera acompanha lá e prestigia, né? Exatamente. Pro povo do Detran lá também, tem muita gente do Detran, hein, Renan? Tem, o pessoal tá lá, os nossos companheiros. É que durante o carnaval a gente tomou a saideira, né? A gente não fez a saideira. A gente aproveitou. Tomamos a saideira com tereré, é isso aí. Com tereré. Bom, vambora? Bora. Tá na hora? Um abraço. Estamos aí. Então tá bom. Vamos, gente, aquele abraço. Até. Um abraço. Até semana que vem. Boa semana e a gente se vê pela internet aí, com os hashtags, etc. A gente se vê não, você nos vê. Qualquer coisa, manda e-mail pra gente. Qual que é mesmo? Qual que é o nosso e-mail mesmo? Saideira.ns. Saideira.gmail.com. Um abraço, até mais. Um abraço.